Saindo do Eclesiastes agora e interpretando o texto. Realmente, ninguém para pensar na vida quando o time está ganhando e ele está com uma garrafa de cerveja na mão comemorando o campeonato. Ninguém para pensar. Uhum. Ninguém para pensar na vida quando ele está transando. Agora, recebe um diagnóstico de câncer seu ou de alguém que você ama muito. Aí o bicho pega. Aí você para pensar. Pode olhar como é que velório faz um monte de filósofos sem diploma. Todo velório, a conversa é mesmo. Nossa, tão novo, né? A vida não vale nada, né? Tá vendo? O que adianta ser arrogante? Pra morrer, basta estar vivo. Exatamente. Quanta filosofia de velório eclode nessa hora aí, todo mundo vai falando. E é assim, você tá entendendo? Eu tenho uma explicação parcial para isso. Como nós, depois da queda de Adão e Eva, nós caímos em pecado e desgraça, né? Hoje a tendência humana sempre é para o mal. Essa ideia de que a criança nasce boazinha, eu discordo um pouquinho da visão de Descartes, que a criança, que a criança ela nasce boa, é a sociedade que corrompe. Não, na verdade, todos nós nascemos mal. Santo Agostinho falava que desde criança ele já queria roubar peras na casa do vizinho. E por que ele queria roubar peras? Não era fome, não era vontade de comer pera que tinha na casa dele, mas que a do vizinho era proibida. Você está entendendo? Então, essa é a radicalidade do evangelho. Sabendo que nós somos propensos às coisas ruins e só aprendemos na dor, muitas vezes, o evangelho não quer, a graça de Cristo não quer tornar você um melhor cidadão. É aí que bate o problema do evangelho com as propostas sociológicas ou mesmo de autoajuda. Napoleão Hill e outros mais. A Bíblia diz que você não pode por si mesmo comprar sua salvação. Você pode até com um esforço físico emagrecer, com o esforço da mente deixar um vício. Você pode até mudar de vida em muitas coisas. Mas para salvar, só a graça de Cristo. E a graça de Cristo quer tornar você nova criatura. Não é só um pai melhor, não é um bom cidadão, é nova criatura, rasgar e fazer de novo. Foi a conversa que ele teve com Nicodemos. Senhor, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Da água e do Espírito. Como é que nasce de novo? Eu sou um homem velho, eu vou entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não verá o reino de Deus. Só que as pessoas não querem nascer de novo. E elas precisam nascer de novo. Se submeter. Por isso que batismo é algo que alguém tem que batizar você. Não é você mesmo que se batiza. Que você tem que ter a humildade de se entregar a um ser humano pecador como você, que te batiza. E aí, quando estivermos no reino, aí sim, lá vai ser uma coisa maravilhosa, transcendente. Você citou o C.S. Lewis, tem uma parte nele do Cristianismo Puro e Simples que ele fala assim: se eu encontro em meu corpo um desejo assim pulsante de uma realidade que não está em redor, a única conclusão lógica é que eu fui projetado para uma realidade que não é essa que eu estou vivendo. Porque se a gente fosse projetado só para essa vida, nós não teríamos nenhum receio da morte. A morte é tão natural quanto ir ao banheiro e defecar. Eu discordo um pouquinho. Eu acho que até os seres irracionais, eles têm medo da morte também, vai? Em tese, eles têm medo na hora da morte. Se você vai abater um boi, um cachorro, ele vai tentar se defender. Mas você não tem nenhum animal filosofando, ele não projeta o medo da morte futura. Esse é o grande problema do ser humano, cara, que do Adão lá e da Eva lá comeram o fruto, e agora a gente tem essa consciência e essa visão, e a gente fica, né, pensando sobre isso. Mas a verdade, assim, eu entendo. Você sabe que o Pascal diz que o ser humano é um caniço pensante, e a desgraça é que o ser humano é o único ser da natureza, é o único animal consciente da sua própria miséria. Exatamente. E eu fico pensando em que medida que isso daí é uma dádiva, porque para mim parece, em vários momentos, parece mais algum tipo de maldição, sabe? Estar consciente do que está acontecendo, sabe? Tem, quando fala-se, por exemplo, que a ignorância é uma bênção, isso pode ser... Uma bênção no sentido de tranquilidade, paz e calma, porque não é uma bênção de verdade, né? Mas
ser capaz de ter consciência é justamente o que nos faz sofrer, no fim das contas. Exatamente. E o sofrimento que faz ver que não é daqui o seu lugar. A diferença, tudo isso aí o cristianismo apregou junto com o ateísmo. A consciência é boa. Só que o problema, por isso que vem a crítica da razão pura, do Kant, onde o ateu coloca um ponto final. Foi até uma vez que eu estava tendo um diálogo com o Pondé, eu falei isso para ele, num podcast que eu participei com o Pondé. Falei, Pondé, a diferença entre nós é que onde você, como ateu, coloca um ponto, a minha fé coloca uma vírgula. Você entendeu? Porque o ateu põe um ponto, a vida é só isso e vai acabar. Eu já citei a exaustão e vou repetir, porque essa frase, para mim, resume o pensamento do ateu. E o ateu que não acredita nisso, ele não é ateu de verdade. É uma frase de Fernando Pessoa, que falou, o ser humano é apenas cadáver adiado que procria. Ponto. Para você ser ateu e coerente com sua descrença, você tem que incorporar isso e viver bem com isso. Que nós somos apenas cadáver adiado que procria. E quando fala na primeira pessoa do singular, eu posso até arvorar uma arrogância. Falar assim, não, mas eu não tenho medo, não tenho medo. Tá, mas e quando atinge um ente que você ama? Você não quer. Por que você não quer? Você deveria querer. Ou pelo menos não se assustar com aquilo, ou aceitar. A gente não aceita. A prova que a gente não aceita é que a gente luta até o final. Então existe uma coisa ali dentro te impelindo a falar assim, não aceita, não aceita, não aceita, não entrega os pontos. A própria necessidade de sobrevivência que o Darwin colocou lá como um mote da evolução das espécies, né? Por que a gente não aceita? Porque se eu fosse ateu, eu simplesmente ia aceitar. Agora pode olhar que engraçado. Muitos ateus, é lógico, a gente também tem que separar aqui. Por exemplo, o Sérgio Sacani é um ateu, mas é um dos caras mais cristãos que eu conheço. Tá bom. O que isso quer dizer? Eu conheço uma galera que... O Sérgio, e eu tô falando de coração, porque eu conheço o Sérgio aqui e fora daqui. Ele tem um respeito pelo ser humano, um respeito pela vida, um respeito por quem pensa diferente. Não estou fazendo propaganda do Sérgio que eu estou aqui não, porque isso é verdade. Eu penso isso dele. Ele tem um respeito pela vida, pelo ser humano, pela pessoa que pensa diferente dele. Ele é um pai de família. Um camarada como poucos que eu conheci. Eu só lamento que ele não aceitou Jesus como seu salvador pessoal. Mas ele está seguindo em muitas coisas o evangelho. Ele só não sabe quem é o autor daquilo. Mas, segundo a doutrina, isso não é suficiente, né? Ele chegará ao fim da vida. Você sabe que eu tomei grandes pancadas por causa de uma frase que eu falei aqui. Que eu falei assim, eu tô preparado para chegar no céu e encontrar um ateu ali. Mas como? Não pode, tem que aceitar Jesus como seu salvador pessoal. Papai, você tá falando... Eu recebi pancada de todo lado. Porque a doutrina diz o contrário, né?